pessoal, eu sou a Grazi e esse é meu esposo Giovanni e hoje nós vamos falar para vocês como foi que nós fizemos o financiamento do nosso imóvel. Bom, a gente separou alguns pontos importantes, né, do processo de compra do imóvel e vamos falar um pouquinho de cada item. Primeiramente foi a pesquisa do imóvel, né? Então, nós, dentro da nossa realidade e dos nossos planos, nós escolhemos um imóvel que comportasse tudo aquilo que a gente queria para o nosso futuro. A gente fez uma pesquisa de mercado via internet, primeiramente para ver os preços, base de preço na cidade onde a gente queria. Na verdade, na cidade onde a gente morava, mas no fim não foi o que aconteceu, a gente trocou de cidade. Exatamente. Então, nós sonhávamos sempre em ter uma casa com um pátio grande, né? A gente gosta muito de casa e não apartamento, porque a gente gosta de ter animais, a gente gosta de ter plantas, a gente gosta de juntar muitas pessoas na nossa casa. Então, pretendíamos seguir, né, morando em casa. Sendo assim, nós tínhamos algumas opções. Financiar um imóvel novo, né? Comprar um imóvel usado ou comprar um terreno e construir uma casa. A compra do terreno nós chegamos a pensar, porque o terreno normalmente não é um absurdo assim, nas localidades que nós estávamos olhando. Porém, nós gostaríamos de ter todo o valor para a construção do imóvel ou boa parte do valor já de início, para que a gente não ficasse com a construção muito estendida, né? Então, era algo que seria para ali alguns anos à frente. O imóvel novo, nas regiões onde nós estávamos buscando, os terrenos eram muito pequenos. Eu vejo que as construtoras, né, esses empreendimentos novos, eles estão visando em colocar o maior número de casas dentro de certo espaço, né, onde eles conseguem ganhar, né, mais, né, porque vende mais. Só que ficava muito longe da nossa realidade, né? Não ia dar. E assim, para nossa realidade, acredito que para boa parte da população brasileira, não se faz um financiamento de 5 em 5 anos, né? Não se troca de casa tão rápido. Quando a gente chega a conseguir o financiamento, é algo que a gente queira para, né, o resto da vida ou por muitos anos. Então, não iríamos investir em algo que não fosse nos suprir as nossas necessidades, né? Não fosse nos satisfazer naquele momento. Então chegamos à conclusão de que precisávamos de um terreno grande e uma casa usada. Porque daí a gente conseguiria, com uma casa usada, um terreno do tamanho que queríamos, dentro das condições que tínhamos para pagamento. Começamos a nossa busca na internet, como o Giovanni falou, né? Pesquisando, olhando diversos sites, né? Dia após dia ali olhando e sonhando, né, e buscando algo que realmente assim, enchesse, né, nosso coração de alegria e fosse algo que a gente, eu realmente quero morar naquele lugar, né. Olhamos algumas casas na nossa cidade, porém na nossa cidade os maiores terrenos que nós conseguíamos era ali 10 por 25, né? Que já era algo bem legal, maior do que nós tínhamos, né? Mas a gente, numa cidade vizinha, nós conseguimos já ver terrenos um pouquinho maior, né? Então, a nossa busca se baseou nisso. Quando a gente partiu pro próximo passo, já tínhamos mais ou menos em mente qual seria o imóvel que nós queríamos. Não tínhamos decidido ainda exatamente qual, mas já sabíamos quais seriam os pontos importantes, né? Tamanho, situação. Depois disso, a gente foi para um simulador de financiamento. E daí entrou uma questão de que quando eu falava com os corretores, né? Buscava auxílio de algum corretor ali, pelo site mesmo, que eu tava olhando o imóvel, eles vinham sempre com condições muito difíceis para nós, assim, muito longe da nossa realidade, né? Tem um bebê aqui do lado, então não estranhe se vocês ouvirem alguns barulhos. A nossa bebezinha tá aqui. Então ficava muito longe da nossa realidade, desde a entrada muito alta, um valor assim muito arriscado, né, mensal para pagamento, porque, por exemplo, a gente tem que pensar quando vai financiar um imóvel, se hoje eu tenho condições de pagar esse valor, mas e se acontece uma situação, né,
E se porventura o Giovanni saísse do emprego ou eu saísse do meu emprego, a gente ia conseguir pagar aquele valor? Então tem que pensar em tudo isso antes de fazer o financiamento. E aí a gente ficava meio frustrado porque o que o corretor nos trazia era muito longe da nossa realidade, né? Porém, um dia assistindo o YouTube, né, que é um lugar de muita informação, encontramos um corretor que estava fazendo um vídeo, assim, super aleatório, a gente não acompanhava aquele canal, e ele ensinou, né? Fazer a simulação direto no site da Caixa. Exatamente. Que havia um simulador ali e ele ensinou como fazia. Exatamente. E aí o Giovanni, né, foi e disse, vamos tentar. E aí o Giovanni foi, né, e colocou, e ali a gente viu que tinham várias opções, né, várias perguntas, né, amor? Tipo, por exemplo, nenhum corretor me perguntavam no que ele trabalhava. E eu falava que ele trabalhava, né, em determinada empresa aqui da nossa região. E ele é servidor público, o que facilitou muito o financiamento. Só que essa situação não facilitava quando a gente falava direto com o corretor. Mas quando a gente simulou pelo site, a gente viu que ficou super dentro das nossas condições, né? A gente teve uma grande vantagem em relação ao preço da parcela no financiamento, taxa de juros, por eu ser funcionário público, com um vínculo com a Caixa, que a gente fez o nosso financiamento pela Caixa. Então, por eu ser funcionário público e já ser correntista da Caixa, a gente conseguiu uma taxa de juros bem mais baixa. Porque daí o valor da parcela, é seguro para a Caixa saber que o valor da parcela vai ser debitado automaticamente ali todo mês, né, quando entra ali o salário dele, enfim, tem uma data específica, né? Sim, não é necessariamente aquela data do salário, mas tem uma data específica e para eles é mais seguro, né? Então facilitou para nós. Foi onde surgiu assim, a gente tem uma chance aqui, ficou mais dentro do nosso orçamento. A questão era saber se a gente conseguiria aquilo através de uma corretora, né? Porque isso a gente simulou direto dentro do site. E aí eu coloquei como terceiro ponto o contato com o corretor. Dentro do site onde nós vinhamos procurando, geralmente já tinha ali, né? Dentro das imobiliárias já tem o contato do corretor para aquele imóvel. Então, dali mesmo, a gente pegou o contato com a corretora, chamei ela no WhatsApp e aí a gente começou a conversa, né? Falamos mais ou menos do que nós precisávamos. Ela já, pelo WhatsApp mesmo, ali já nos mandou várias fotos de lugares, né? Perguntou mais ou menos a região, a gente falou. E nos questionou sobre valores e tudo, qual seria, né, mais ou menos a nossa situação. E eu passei pra ela qual era nosso plano, né? A simulação que a gente tinha feito na Caixa, e questionei ela. Disse, olha, essa situação tá boa pra nós. Tem como ser assim? E aí ela questionou se nós queríamos enviar pra Caixa aquela simulação, se ela poderia, né, enviar lá pra Caixa, e a gente disse, ok, pode, né, dentro dessas condições. Pediu alguns documentos nossos ali pra essa simulação, documentos básicos ali, né, o PIS, PASEP, né, fotinho ali da carteira de trabalho, os últimos contra-cheques meu, do Giovanni, né, informações de onde trabalhava e tudo mais, tempo de carteira, enfim, dados básicos, né, e simples até, que a gente conseguiu ali bem rápido. Mandou pra Caixa e a gente ficou aguardando, levou uns dias ali pra vir o resultado, e enfim, ela nos retornou dizendo, a Caixa aprovou um valor X pra vocês de financiamento, e aí agora é com vocês, né, escolher o imóvel. A partir daí, então, ela começou a achar alguns imóveis que estavam dentro do valor, que a Caixa tinha liberado o financiamento para nós, e nós fomos fazer algumas visitas, né? Mas nessa procura que eu tinha feito pela internet, eu já tinha gostado de um imóvel, que é esse que nós acabamos comprando, só que ele estava um pouco acima do valor que nós tinha. Então a gente seguiu olhando outras casas, porque a gente nunca imaginou que a gente conseguiria comprar essa daqui, né? Exato. E essa casa, ela era uma opção, né, como o Giovanni falou, porque ela tinha um terreno até maior, na verdade, do que a gente planejava, só que imóvel usado. Nós sabíamos que tinha que ter o mínimo de estrutura no imóvel para que a Caixa aprove o financiamento, né? Então nós solicitamos visita,
né? Viemos com a corretora uma vez. Não, a primeira vez, na verdade, nós viemos direto com o proprietário. Visita, a gente, né? A gente se apaixonou, assim, realmente, né? Ele tava acima do orçamento, né? Como o Giovanni falou. Posteriormente, a gente conseguiu daí esse desconto negociando com o proprietário. O proprietário baixou bastante o valor do imóvel, daí a gente, na negociação, aí a gente conseguiu encaixar as coisas, né? Que entra um ponto importante, né? Quando a gente se solicita para a Caixa uma simulação, a Caixa, quando ela te dá aquele valor, ela te dá também 90 dias para que tu escolha um imóvel dentro daquelas condições que ela colocou para ti. Na verdade, quando a gente conversou com a corretora perguntou se ela poderia enviar para a Caixa para análise. Não é uma simulação, na verdade eles já fazem uma aprovação de crédito, uma pré-aprovação de crédito. Por isso que eles pedem toda a documentação, porque daí eles já verificam lá se tu pode fazer o financiamento, se tu não tem nenhuma pendência, SPC, Serasa, essas coisas assim, eles já fazem tudo. Então é uma pré-aprovação de crédito. Sendo que passou ali, eles dão um ok, a Caixa tu pode procurar uma casa até um valor X que está pré-aprovado. Então tu já está com um crédito quase pronto. Claro que tem outras coisas depois para realmente fechar o negócio. Mas daí por isso que eles te dão esse prazo de 90 dias, né? Porque 90 dias fica válido aquela aprovação de crédito. Posterior a esses 90 dias, daí tem que ser refeito a aprovação. Aí pode ter mudança de taxa de juros, ou seja, aumento de entrada, ou menos parcelas. Tudo depende de como é que está a taxa de juros no momento da simulação, né? Exato. Então, quando a corretora nos passou essa informação, porque nós estávamos olhando alguns imóveis, assim, sem compromisso, né? Eu tinha pressa pela ansiedade, né? Que normalmente a gente tem de mudar. Eu realmente queria muito mudar. Mas eu não queria escolher algo assim na pressão, né? Eu queria escolher algo que realmente fosse aquela casa que a gente olhasse e sentisse no nosso coração que é aqui que a gente quer viver, que a gente quer criar nossos filhos, né? Nós tínhamos uma única filha quando a gente escolheu a casa. Ela ia completar 6 anos, ela completou 6 anos um dia antes da mudança, né? Então, de certa forma, ela, né, vai ser criada nessa casa, né? Então, eu queria algo realmente que mexesse com a gente. Quando a corretora nos falou isso, eu me senti um pouquinho pressionada na hora. Eu disse, meu Deus, eu acho que faltavam uns 30 dias por aí, né? Uhum. E aí eu disse, não quero correr o risco de fazer esse financiamento. E aí foi onde a gente, dessas casas que a gente olhou, qual que mexeu mais com a gente, né? E aí a gente, realmente a que mexeu com a gente é essa, só que tá fora da nossa realidade, vamos fazer a proposta, né? Passei pra corretora e disse, olha, aqui realmente mexeu com o meu coração é essa, só que eu não posso por esse valor. E ela disse, não, vamos tentar, vamos falar com o proprietário, né? O não a gente já tem, o máximo que vai acontecer é dizer um não, mas o não a gente já tem. E ele pode aceitar. E aí, graças a Deus, assim, no mesmo dia a gente fez a proposta, ela falou com o proprietário e o proprietário aprovou o desconto que nós precisávamos, né, pra escolha da casa. Então, definido o imóvel, eu coloquei aqui como item, de repente teve alguma coisinha aí que não tá 100% aqui no passo a passo que eu coloquei. Mas eu coloquei que o próximo passo foi a entrevista com a Caixa, né? Que, como o Giovanni falou, aquela simulação é uma pré-aprovação, mas ela não define 100% se a Caixa vai financiar o imóvel para ti ou não. Existem outros pontos, é literalmente uma investigação da Caixa, né, para poder liberar aquele valor para a pessoa. E aí na entrevista fomos eu e o Giovanni, né, num horário combinado, né, com o gerente. Nós chegamos lá, já sabíamos qual era o gerente. E ele faz uma lista de perguntas ali pra nós, né? Desde quanto tempo a gente tá casado, onde a gente mora, né? Porque, por exemplo, por sermos casados, então o financiamento é de nós dois, né? Pagamento de entrada, que nós usamos fundo, né? Das duas contas. Seguro,
né, que a gente vai falar mais pra frente, sempre tudo envolvia os dois, né? Diferente de alguém que tá financiando e é solteiro, né? Vai, por mais que tenha um relacionamento que ainda não esteja, né, formalizado ali, vai entrar o financiamento para aquela pessoa só que tá fazendo o contato com a Caixa, né? Continuando então, pausa para pegar o bebê. Sobre a entrevista na Caixa, então é realmente um interrogatório ali, né? Pergunta tudo, onde a gente mora, tempo de trabalho, se somos casados, se temos filhos. E aí eles vão conversando assim como se fosse um amigo, mas eles terminam perguntando coisas da nossa vida mesmo, da nossa vida. Saber com quem tu mora, quer saber se tu mora de aluguel, se tu mora com alguém, se tu tem muita dívida, se tu tá pagando financiamento grande. E justamente eles investigam tudo para saber se tu vai ter como pagar esse compromisso que tu tá assumindo. Inclusive nós tínhamos uma casa própria, né? Quando financiamos, e aí ele ficou tipo assim, né? Como? E aí nós explicamos, enfim, que era, né, uma situação que já vinha da família e tudo mais. Porque ele ficou, tá, não é aluguel, né? Porque ele nos perguntou mora de aluguel e a gente tem uma, não sei se tem uma casa, mas estão financiando outra. Então, assim, realmente eu acredito que seja ali que seja definido boa parte Sim, da ali é a aprovação. definição, ali é a definição. É a definição. É o gerente que vai assinar o contrato, né? Ele que vai dizer se tu tem ou não tem condições de fazer esse financiamento. Tanto que a corretora ficou bem ansiosa, assim, ela queria saber dessa resposta, né? Então a gente ficou aguardando a aprovação, aí eles não falam quase nada pra nós diretamente, né? É tudo com o corretor. Então ela que nos dizia, foi aprovado, vamos pro próximo passo, não foi aprovado, uma coisa assim. Graças a Deus, todo o processo a gente teve aprovação, né? Tudo, a nossa parte de documentação, de financiamento, toda foi de primeira, assim, né? A gente procurou fazer tudo o mais completo possível, todos os documentos, né? Tudo no prazo, então deu tudo certo. Depois da entrevista com a Caixa, e nessa entrevista também fica definida uma questão muito importante, que é o pagamento, né? Como que vai ser o pagamento? Quanto que a gente vai dar de entrada? Se tem algo que vai ser tratado direto com o proprietário, né? Que daí entra as questões ali que a gente tinha conversado, que eu tenho um carro e eu vou negociar esse carro com o proprietário, né? Na entrada, enfim. A parte que você for negociar direto com o proprietário é direto com ele, a Caixa só questiona se já está resolvido, né, com o proprietário. E aí você define ali quanto que você vai dar de entrada e qual o restante que vai ser financiado pela Caixa. O que realmente importa para a Caixa é o quanto tu vai pegar emprestado deles para o financiamento. Se a casa, se tu for comprar uma casa de 300 mil e tu vai dar um carro de 100 mil para o proprietário, isso para eles não importa como vai ser feito esse pagamento para o proprietário da entrada. O que interessa para eles é a questão do dinheiro que tu vai pegar emprestado com o banco. Então, se tu for financiar uma casa de 300 mil e tu quer dar um carro, ou tu tem 100 mil de recursos próprios, tu paga esse valor diretamente para o proprietário da casa que tu está comprando, e o restante dos 200 mil que vai ser o financiamento, aí é com a Caixa. Se tu for usar fundo de garantia de uma ou das duas partes, aí é tudo com a Caixa. Inclusive, em relação ao fundo, né, nós utilizamos todo o valor que nós tínhamos no fundo ali, tanto o meu quanto do Giovanni, e a gente não precisa fazer nada, a não ser liberar, né, que a Caixa utilize dentro do aplicativo da Caixa. Eles auxiliam em tudo, assim, baixa o aplicativo tal, libera tal situação dentro do aplicativo para que a Caixa possa fazer a retirada. Primeiro para a Caixa consultar realmente se a gente tem, né, aquele fundo ali no valor, e depois para retirada. E assim, do nada tu entra ali e já foi retirado todo o valor. Então é um processo bem prático até, na verdade, esse início, né, que envolve a Caixa ali. Eu vou dizer que a parte mais enrolada é a escolha do imóvel mesmo, a definição, e depois a parte de cartório, né, que às vezes tem alguma coisinha que tu precisa ir mais uma vez ali, aí tem que estar os dois junto, tem que assinar, e daí você tem que aguardar a parte também do proprietário, que é a parte que é um pouquinho mais enrolada.
Assim, ó, após essa entrevista, tem um tempo que daí eles não te dão a resposta na hora se tu vai conseguir ou não o financiamento. Tu espera uns dias, eles marcam daí que nem a Grazi falou, eles avisam a corretora, ok, vamos liberar o financiamento. Aí eles te chamam para fazer a assinatura do contrato, fazer o contrato e fazer a assinatura do contrato. Aí tem que ir lá, as duas pessoas, assinar toda a papelada, rubrica folha por folha, assina, e aí que fica definido a taxa que tu tem que pagar para a Caixa. E normalmente, para qualquer financiamento, empréstimo, qualquer coisa que tu for fazer com banco, pode ser a Caixa, pode ser qualquer outro banco, eles vão tentar te dar um cartão de crédito e vão te botar um seguro pessoa física. Que foi que, como eu já era correntista da Caixa e já tinha cartão de crédito na Caixa, mesmo assim ainda tentaram fazer com que nós abríssemos uma conta conjunta. Aí eu falei, mano, eu não vou abrir uma conta conjunta se eu já sou correntista, é só debitar da minha conta. Não preciso abrir outra conta. Porque eles queriam abrir outra conta para que debitasse. Daí a moça lá que estava nos atendendo disse, mas não sei se o gerente vai autorizar. Então verifica com o gerente e depois tu me diz, se precisar a gente abre uma conta. Caso contrário, eu não tenho por que abrir uma conta se eu já sou correntista com vocês. Aí no fim foi aprovado e até hoje é tudo debitado na minha conta. Não precisamos. Mas tentaram fazer uma conta a mais para nós, tentaram dar mais outro cartão de crédito. Eu falei, mas já tem cartão de crédito, vocês não precisam de mais cartão de crédito. Aí, como última opção e a gente não conseguiu escapar, foi o seguro pessoal. Que aí eu fui obrigado a pagar a minha parte à vista e a Grazi, eles parcelaram daí em um ano, porque o seguro tem a renovação anual, né? Mas daí eles falaram que podia cancelar, o dela já podia cancelar a partir do primeiro mês, pagava só a primeira parcela, já podia cancelar. E o meu, como eu paguei à vista, não valia a pena cancelar. Então nós ficamos com ele até próximo do vencimento lá. Quando chegou próximo do vencimento, eu cancelei. Exato. E outra questão importante que eu lembrei é que, assim, na verdade, tem um correspondente da Caixa que auxilia em praticamente todo o processo. Nós só fomos até a Caixa realmente para essa entrevista, né, com o gerente. Exatamente, que nesse mesmo dia até a nossa assinatura já é coletada ali, né? Já fica tudo pré-aprovado também nessa entrevista, mas eles não nos dão certeza, né? A gente assina tudo, já sai com um boletinho ali para fazer um pagamento, né? Já de alguma taxa. Eu sinceramente eu não lembro do que era esse pagamento. Eu não me lembro se era sobre a vistoria da casa ou se era sobre o financiamento. Eu não lembro. Eu sei que a gente pagou uma taxa lá na hora, que já emitiu um boleto. A questão essa do seguro pessoal, eles debitaram da minha conta na mesma hora. E eu tive que pagar um outro boleto e eu não me recordo sobre o que é esse outro boleto. O seguro da Caixa até não é caro, sabe, gente? Só que, por exemplo, é algo que não necessariamente tu tá precisando naquele momento, né? Que era o nosso caso. A gente pegou porque realmente era obrigatório. Eu até fiquei com ele alguns meses, né? Porque eu tinha a intenção de utilizar. Mas, na minha opinião, assim, eu sou muito do prático. Eu gosto de resolver tudo, o mínimo que eu puder, sem usar uma ligação, né? Sem precisar fazer uma ligação. Tudo pelo WhatsApp ou uma solicitação direto no site. Não era assim. Eu precisava ligar, aí passa por um, passa por outro. Então, assim, pra mim não funcionou o seguro residencial deles, né? O seguro pessoal, na verdade. Mas eu queria utilizar pra residência, porque tinha muitas coisas ali de... uma fechadura que deu problema, limpeza da caixa d'água. Tinha realmente vários itens pra residência. Vários serviços pra residência. Mas não funcionou pra mim. Então, era R$25 por mês que eu pagava. Era baratinho. Só que duas coisas. Tinha que ser direto na conta do Caixa Tem. E era uma conta que eu não utilizo, então era algo chato, porque eu tinha que transferir o dinheiro todo mês pra lá. Que na verdade eles utilizaram a conta do Caixa Tem porque todo cidadão já tem essa conta. Pra que ela não precisasse abrir uma outra conta, não podia ser na minha. Sim, tinha que ser algo no meu nome, né? Não podia utilizar na conta do Giovanni.
como a gente, né, bateu o pé que a gente não queria abrir novas contas, ficou na do Caixa Tem. Então, pra mim era chatinho ter que transferir o dinheiro e realmente por não ser tão prático de solicitar, né, o serviço, né. Mas ali a gente já saiu com aquele coração já de que, realmente tá pré-aprovado, já tá quase nossa casa, né. Fizemos os pagamentos então, já tudo certinho ali na hora, até porque quando você vai solicitar um financiamento, você vai fazer um financiamento, você tem que ter em mente que você vai ter custos, né, além da entrada, que são de documentos. A nossa corretora foi muito legal, já de cara ela nos disse sinceramente, Grazi, pro valor do imóvel que vocês estão escolhendo, vocês vão gastar aproximadamente tanto em documentos. E foi muito próximo, né? Foi bem próximo. Foi muito próximo. Inclusive ela nos disse, sei lá, tantos mil de TBI, tantos mil vai ser no cartório e tantos mil vai ser de imposto tal. Então nós já tínhamos em mente, né, e já tínhamos esse valor ali reservado para isso. Porque quando eles te dão o boleto, você tem que agilizar o pagamento, não é algo que eles te dão e você não pode pagar, né? Tem que ser algo realmente ágil ali, né? Tem que estar com o dinheiro disponível. Posterior a isso, é solicitada uma avaliação do imóvel por um engenheiro, né? Um engenheiro a vistoria do imóvel para a liberação do financiamento. Exatamente. Que daí... Para ver se a casa está em condições. Exatamente. Quando a gente fez a visita com a corretora, numa das visitas, né? Porque nós viemos no imóvel algumas vezes. O proprietário foi super legal conosco, ele realmente nos deixou à disposição, né? O momento que a gente quisesse visitar, ele vinha aqui, ele abria, inclusive trouxemos até nossas mães para conhecer o imóvel. Então, assim, ele foi super legal, né? Eu vim tirar medidas da casa, tudo antes de mudar, né? Inclusive antes de estar completamente fechado o financiamento. E numa das visitas, a corretora já falou pro proprietário, né? A gente ficou medindo as coisas e a corretora já foi, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que corrigir, não pode ter uma rachadura, que é algo importante, porque às vezes a gente quer comprar um imóvel usado e acha que pode ser qualquer imóvel. E não. A Caixa não financia o imóvel se tiver sinais de infiltração, se tiver sinais de, que, sei lá, a parede tá danificada, né, que esteja inseguro o imóvel. Rachadura estrutural. Exatamente, porque... Não pode ter viga aparente. Porque vai ter um seguro ali, né? Rachadura em viga aparente. Exatamente. E até nos surpreendeu, porque a corretora colocou, assim, vários pontos, inclusive, de, a tinta não foi até o fim da parede ali, tava aparecendo cimento, ela já, tem que arrumar isso aqui. Qualquer rachadurinha na parede, por mais que não fosse, assim, de, né, sei lá, que danificasse a construção em si, mas tinha que corrigir, não podia deixar assim. Então o proprietário já estava ciente de que isso tinha que estar corrigido, né, pronto, quando a engenheira, no caso foi uma engenheira, né, mas o engenheiro viesse avaliar o imóvel. Então ele correu, né, nos dias que ele teve ali, contratou uma empresa, enfim, para organizar essa situação. E quando a engenheira veio até o imóvel, já estava tudo arrumadinho, né? E aí, o que a engenheira vai ver? Se o imóvel tá em condições, né? E se esse imóvel condiz com o valor que foi tratado no financiamento. Porque, por exemplo, eu estou solicitando, né, um exemplo, estou solicitando um financiamento de 300 mil para a Caixa. E esse imóvel vale 100, a Caixa não vai autorizar. Tem coisa errada aí. Então, se o imóvel vale 100, por que eu vou liberar 300 mil para eles, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes, tem que ter uma lógica, né? Por isso que a gente só realmente sentiu que o imóvel era nosso depois de todos os sims, né? Depois de que tudo saiu conforme o planejado. Então, a engenheira veio e, assim, não é uma data exata. Por exemplo, nós achávamos que a gente solicita a visita do engenheiro e ele pode levar tantos dias para vir depois de solicitado. Então, nós estávamos esperando que o engenheiro viesse, digamos, 7 dias após, e o engenheiro veio no dia seguinte, né? Então, a gente fez uma correria ali, o proprietário fez uma correria, enfim, e a engenheira veio e avaliou, autorizou, né, o valor certinho do imóvel, viu que estava tudo ok, liberou. Liberado pelo engenheiro e já estando tudo certo com a Caixa,
ficou pendente a finalização da assinatura do contrato pelos proprietários, né? Eles assinarem também. E a corretora, se eu não me engano, também, acho que eles assinam, né? Não, corretor não. O corretor não entra no negócio, mas a própria Caixa, no caso a própria Caixa, sim. A própria Caixa, o sim, gerente que fez a entrevista tinha que fazer assinatura também. Exato. Contratos. Então ali realmente a gente sentiu, fechou, deu certo, deu tudo certo, agora, né, já temos esse imóvel e aí aquela ansiedade, porque ainda leva mais alguns dias, né? Tem mais papelada, tem mais pagamento de documentos, enfim. Aí eu coloquei como próximo passo o pagamento dos impostos e do cartório, né? Porque tem toda a questão da documentação da casa. A documentação da casa tem que estar ok, tem que estar em ordem, né? O imóvel tem... Acredito que até IPTU, né? Sim, IPTU, para a Caixa financiar, o IPTU tem que estar em dia, a casa não pode ter nenhuma dívida, tem que estar até conta de água, luz, tudo, eles verificam se está tudo certinho, se está tudo em dia, porque senão a Caixa não libera o financiamento. E o documento, aquele da casa, qual é o nome mesmo? A escritura. A escritura da casa, ela tem que estar também 100%. Eu fiz um aumento, né? Tinha 5 peças na casa, eu fiz um aumento, agora ela tem 7. Tem que estar tudo ok na escritura. Tem que condizer, né? A escritura tem que estar em dia, tem que condizer com aquilo que o engenheiro veio e viu, né? Então, isso já tinha sido feito pelo proprietário, já estava tudo ok para que a gente pudesse realmente financiar o imóvel. E aí, depois disso, depois de realizar todos os trâmites com o cartório, com a Caixa, a mudança, né? Enfim, a gente falou com o proprietário, né? Porque nós sabíamos que o pagamento para eles, para o proprietário, podia levar até 3 meses. A Caixa normalmente leva 3 meses para dar a parte do financiamento para o proprietário da casa, né? Isso, tipo assim, o imóvel já é nosso, já tá tudo ok com o documento, a gente já fez toda a parte, todos os trâmites ali com o Já cartório. tinha feito escritura, já estava tudo, não tinha nenhuma pendência a mais. Depois de escriturado, tu leva a escritura na Caixa, aí a Caixa leva 3 meses para liberar o pagamento para o proprietário. Exatamente, e consequentemente o proprietário depois libera a parte da corretora, né? Eu principalmente estava muito ansiosa, eu queria mudar rápido, a gente falou com o proprietário se ele não se importava, o imóvel estava vazio, né? Eles já não estavam morando lá, mais nessa casa. E ele autorizou, então a gente fez a mudança, né? Nos mudamos aqui pra casa, pegamos as chaves, tudo certinho com o proprietário. E depois disso ali, era eles e a Caixa mesmo, a corretora, o proprietário e a Caixa pra pegar, né, o valor. Então foi isso, né? O importante, né, é que nós não somos especialistas, nós só tivemos esse financiamento de imóvel, né? Mas o importante é você pesquisar, porque existem várias formas de financiamento, né? Se ajusta conforme... Tem vários índices, né? Tem o IPCA, tem a taxa Selic, depende na hora que tu vai fazer o financiamento ali, eles te dão algumas opções. Tem a Price mais TR, tem a Price... IPCA, aí são tabelas que a Caixa trabalha, tabelas de juros diferentes e amortizações diferentes. Que é isso que a Graça está falando, chama-se amortização, que é como que vai ser pago esse financiamento, se vai ser decrescente ou crescente. Aí depende o que tu vai financiar ali. Se tu quer uma parcela decrescente, tu vai começar pagando um valor bem mais alto e ela mês a mês vai baixando ali pouquinhos reais. E tem a parcela decrescente com ajuste mensal pelo IPCA, que é o que a gente acabou fazendo. Já digo de antemão, não é o melhor. Esse reajuste mensal, nesse momento que a gente está passando aí com uma inflação muito alta, ele acaba reajustando a parcela um pouquinho para cima. Então ela sobe bastante mês a mês. Nesse tipo de financiamento, tu tem que quitar o mais rápido possível. Então tu tem que ir tentando amortizar para quitar o mais rápido possível, porque dependendo do IPCA ali,
vai chegar lá da metade para o fim do financiamento, a parcela pode estar ou igual ou até maior do que tu começou, em vez de diminuindo. Aí nesse caso, por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram financiamento muito facilitado, sem entrada, utilizou só o fundo, teve gente que nem usou o fundo, principalmente para esses imóveis novos, porém, são imóveis que você não pode vender enquanto você não quitar, você não pode antecipar as parcelas, então você tem que analisar bem certinho qual é o financiamento que você está escolhendo, qual a forma de amortização, né? Para que você consiga se organizar. Por exemplo, eu e o Giovanni escolhemos essa opção porque dentro da nossa condição ali estava legal, porque a gente pode pagar por mês, e porque nós temos essa opção de amortizar mais rápido. A gente pode quitar algumas parcelas, né, utilizando o nosso fundo de garantia ou não, né, mas a gente consegue quitar algumas parcelas retirando juros. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, confirmou com o gerente no ato da compra, e ele mesmo não. Aliás, ele nos indicou, né? Ele disse, inclusive, façam isso, né, o mais rápido possível, porque nós não sabemos qual, né? Hoje a gente está vivendo uma situação já muito apertada, mas o Brasil ele pode melhorar ou piorar a situação, então a gente precisa estar preparado. Essa é a nossa meta. Nos organizar para realmente não levar o prazo total do financiamento, né? Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem mais esse vídeo. Espero que a gente tenha tirado um pouco de dúvida e ajudado um pouquinho para quem tá querendo buscar um financiamento. E não esqueçam de curtir o vídeo, né? Deixa o like aí pra gente. Comenta se você quiser, né? Tirar alguma dúvida ali no que a gente puder ajudar. E se inscreva no canal, né? Pra seguir aí com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchauzinho. Tchau!